Oi, gente! Todo mundo bem? Bom demais? Todo mundo aqui é bonito? Como é que é? Sim, com a graça de Deus, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Domingo que vem eu quero ver todo mundo falando junto comigo, hein, gente? Certo? Vocês viram que chuva maluca, gente? Olha, estou há 12 anos aqui em Goiânia. E desde que eu cheguei, me ensinaram, e eu vi com os meus próprios olhos, que junho não chove. Certo ou não certo? Pois é. Não é uma coisa impossível de acontecer? Às vezes a gente tem umas situações assim difíceis na vida, e a gente também acha difícil alguma mudança, alguma coisa boa acontecer, algo que a gente está esperando da parte de Deus. Às vezes demora tanto, né? A gente não lida bem com demoras, né, gente? Se é verdade, faz assim com a tua cabeça, porque não é fácil, não é fácil. Um dos textos que a gente vai ler daqui a pouco, mas não é o principal, é o texto de Abraão, quando Deus promete um filho para ele. E sabe quanto tempo demorou para esse filho da promessa se concretizar? Quem sabe? Quantos meses? 7 meses? Não, quanto foi? 25 anos. 25 anos. Mas não importa o quanto demore, o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém, gente? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Para Deus, tudo é possível. E nós temos uma outra palavra que é bem parecida com essa que nós também vamos encontrar. Nada é difícil demais para Deus. Eu quero convidar você a ler comigo Mateus capítulo 19. Capítulo 19, deixa eu tomar mais uma aguinha que eu errei 2 vezes ao mesmo tempo, gente. 19, nós vamos ler do 23 ao 26. Ok? Vamos ler de forma responsiva. Eu leio os ímpares, e os irmãos lerão os pares. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas para Deus, tudo é possível, né? Tudo é possível. E eu quero trabalhar 2 perguntas aqui com você hoje na nossa conversa. A primeira pergunta é:
De onde Jesus tirou essa última frase, né? Para Deus tudo é possível. E a segunda pergunta é: o que essa frase, para Deus tudo é possível, significa para nós hoje? Amém? Essas duas perguntas. De onde Jesus tirou essa frase e o que esta frase significa para nós hoje? Gente, eu considero uma heresia, e não só eu, né? Mas eu considero uma grande heresia, algo assim muito problemático, quando uma pessoa, ela pensa que Jesus, quando veio, escreveu uma nova Bíblia diferente da Bíblia dos judeus, que é o Antigo Testamento, né? Os judeus é o Antigo Testamento. Mas muitas pessoas negam a importância do Antigo Testamento. Dizem que quando Jesus veio, todo o Antigo Testamento caiu em descrédito. Será? Eu não preparei esse texto, não precisa colocar, mas lá em Lucas 24, 27, a gente vê Jesus andando lado a lado, já ressurreto, com os discípulos de Emaús. Estão contando as pitangas para Jesus, né? Ô Senhor, Jesus morreu, você não sabia disso, onde é que você estava? Olha, as notícias são quentinhas, todo mundo estava lá, como que você não sabe? E eles não percebiam que era Jesus. E aí, Jesus fala assim para eles: como vocês demoram a entender as coisas de Deus, ó nécios e tardios de coração. E Lucas faz uma afirmação: Jesus, começando por Moisés e discorrendo todos os profetas. O que é esse termo? Moisés e todos os profetas. Moisés são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, sabe? Amém, gente? Que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nossa, vocês sabem mesmo, hein, gente? Bom demais. Gostei, todo mundo afiado, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Certo? Moisés escreveu esses 5. Todos os outros profetas são todos os outros escritos do Antigo Testamento. E Lucas fala assim: Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, mostrou o que as Escrituras falavam a seu respeito. Que Escrituras são essas? Apenas o Antigo Testamento. Não tinha Novo Testamento. Ainda ia ser escrito. Eu acho que nem começaram a escrever naquele tempo, né, Jefferson? Acho que talvez um rascunho ou outro, um guardado, mas não tinha sido escrito nada do Novo Testamento. E por que eu estou falando isso? Porque a pergunta é: de onde Jesus tirou essa frase, que para Deus tudo é possível? Ou, de um outro jeito, que nada é difícil demais para Deus. E Jesus, ele não inventou uma palavra nova. Ele não estava inventando um novo escrito sagrado. Jesus estava acompanhando o que já estava nas Escrituras. E por ser conhecedor das Escrituras, como todo judeu devia ser naquele tempo, e como todos nós devemos ser hoje. Amém, gente? Às vezes vocês me assustam tanto, gente. Amém, gente? Ah, tá. Que susto, eu não ouvi direito. Ai, gente, eu sofro do coração, tá? Vocês pegam leve aí. Eu quero mostrar para você de onde Jesus tirou. E nós vamos abrir as nossas Bíblias, ou vamos ver ali no telão a projeção. Gênesis 18, de
13 a 14. Aqui, Deus já havia prometido há quase 25 anos que Abraão teria um filho. E Deus faz uma visita inusitada a Abraão. Se você quiser saber o que é essa visita inusitada, você vai ter que ler o capítulo 18 de Gênesis. É uma leitura diferente, vale a pena, ela edifica muito a nossa vida. E lá no versículo 13, então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? E Deus continua falando: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Chegou o tempo, Abraão. Você esperou 25 anos, mas eu vou cumprir a minha promessa com você. Aleluia, gente. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus que zela pelas suas palavras, pelas suas promessas. E ele fez isso com Abraão, né? Então, olha só o detalhe aqui dessa conversa. O que Sara fez? Riu. Que risada foi essa da Sara, gente? Tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Porque a psicologia afirma que existem vários tipos de risada na humanidade. Certo? Você consegue identificar que tipo de risada Sara estava dando? Provavelmente, como o texto diz que ela já estava velha, e de verdade, ela já tinha seus 89 anos, próximo de 90 anos. Provavelmente, Sara não zombou de Deus, mas ela deu um riso, meio que de incredulidade, né? Talvez um riso de nervosismo. Tenta pensar mais ou menos o que acontecia com Sara. Uma mulher de 89 anos, nunca teve filhos, e naquela época, prosperidade não era ter dinheiro, era ter filhos. E ela foi incapaz de dar filhos para o seu marido, para o seu esposo, que era um grande líder, dele que veio toda a nação de Israel. Imagina como ela se sentia culpada, como ela se sentia incapaz. Aí Deus, 25 anos atrás, prometeu que lhe daria um filho, e depois de alguns anos, poucos anos, eles tiveram uma ideia fantástica, entre aspas, né? Costume daquela época. Hoje, a gente não vê muito isso desse jeito que está aqui. São outra realidade. Ela deu a sua escrava para o seu esposo dormir com ela, e nasceu um filho entre Abraão e Agar. E a Sara pensou: eu vou adotar esse menino como se fosse meu. Né? Já que Deus está demorando, Deus prometeu, não prometeu? Mas como Ele está demorando, vamos dar uma forcinha para Deus, às vezes Ele esquece, tem que coordenar o universo inteiro, né? Eu sei que é difícil você imaginar uma coisa dessa, porque ninguém aqui pensa assim. Ninguém pensa assim: Deus esqueceu de mim. Em nenhum momento da sua vida você chorou, ajoelhou, clamou a Deus por uma situação que há muito tempo você vem pedindo a Deus e você não vê mudança nenhuma. E você já não pensou em fazer do teu jeito. Essa é a Sara. E ela riu dessa incredulidade. Ela riu um pouquinho de culpa, um pouquinho de nervosismo. Como quem diz: poxa, agora que eu já fiz tanta coisa, agora que eu já fiz tanta coisa que eu me arrependo até a alma, e nada dá certo.
ela riu. Vamos lá para Gênesis 21. Em meio a essa risada, Deus falou para Sara, né? Acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Nós vamos ver o 21, a partir do 1 até o 6. Olha o que aconteceu, gente. O Senhor, continua para mim, o Senhor... Amém? Eu leio aqui, ó. Sara ficou grávida, deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo o quê, gente? Determinado. Quando se trata de algo que a gente espera de Deus, todos nós temos pressa. Ou estou mentindo? Todos nós temos pressa. E apesar de haver uma demora de 25 anos, a palavra de Deus fala assim, ó, no tempo determinado. Era para ele ter esse filho na velhice mesmo. Esse era o projeto de Deus. De que Deus lhe havia falado. Verso 3. Ao filho que nasceu, Sara lhe dera a luz, Abraão deu o nome de Isaque. Isaque significa o quê, gente? Ele riu. Ele riu. E é isso que Deus fala para Sara lá no capítulo 18. Ele vai se chamar Isaque porque você riu. Né? 4. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Pode ir? Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Quantos anos? 100. 100. Alguém aqui tem projeto de ser pai aos 100 anos? Isso nem passa pela nossa cabeça. Avô, bisavô, né? Tataravô ainda vai. Mas pai, só Deus que projeta um negócio desse. Não é verdade, gente? E mãe aos 90. Alguma irmã aqui quer ser mãe aos 90 anos? Tem isso no coração? Senhor, meu desejo é ser mãe aos 90. Alguém tem? Acho que nem a dona Vânia tem, né, gente? Não é tipo de plano que a gente faz. É tipo de um plano que só Deus faz. E por isso a gente tem que esperar nele. E Sara disse, Deus me deu motivo do que, gente? Riso. Que riso é esse que Sara teve agora? Não é de incredulidade, certo? Não é mais de nervosismo. Provavelmente, o riso que está descrito aqui é um riso de alegria, de gratidão, e eu diria de alívio. Ufa, chegou o dia. Finalmente. Teve uma hora que passou pela minha cabeça que Deus não tinha prometido coisa nenhuma para mim e tal, e era tudo coisa, invenção minha, mas não. Graças a Deus, é tudo verdade. As promessas de Deus se cumpriram em nossa vida. Amém, gente? Que bênção. Olha, um riso, né, de alegria, um riso de comunidade, de comunhão. E todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Sabe qual é a marca de um verdadeiro amigo? Não é só aquele que se preocupa com você quando você está ruim. É aquele que quando alguma coisa boa acontece com você, ele se alegra com você. Isso é um amigo verdadeiro. E é isso que Sara está falando. Agora, vamos pular lá para o verso 9. Sara viu que o filho de Agar, quem sabe o nome do filho de Agar? Ismael. Que Agar é aquela que a Sara disse para o Abraão dormir para nascer o filho que ia adotar, né?
já era um adolescente, mais ou menos, jovem, entre 15 e 20 anos. O filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, o que ele estava fazendo com Isaac? Zombando. Eu fiz uma pesquisa, gente, e geralmente a zombaria vem acompanhada, sabe do quê? Riso. Riso. É um riso de zombaria. Mas eu entendo o lado do Ismael. Ele cresceu ouvindo que ele seria o grande herdeiro de Abraão. E de repente, nasce um menino da Sara que não podia ter filhos. E eu, como é que fico? O que vai ser de mim? E aqui, esse é o ponto que historicamente a gente diz que começou a diferença entre árabes e judeus. Ismael se tornou pai dos povos árabes e Abraão, pela linhagem de Isaac, pai do povo judeu, povo de Deus. E até hoje tem briga. Olha só, não era melhor ter só esperado em Deus, ao invés de tentar fazer alguma coisa? Alguns dos problemas que a gente enfrenta na vida é porque a gente não espera em Deus. A gente se apressa. O mundo que a gente vive hoje, a gente aprende a ter, assim, muita iniciativa. Mas as coisas de Deus nem sempre exigem iniciativa. Algumas vezes sim, mas nem sempre. E no caso aqui, tudo que Abraão tinha que fazer era confiar e esperar. Por quê? Porque Deus falou, não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Então, o Ismael riu. E a gente vê, gente, então que Jesus tira essa ideia das Escrituras. Palavras que o próprio pai dele falou, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora eu quero que você abra comigo lá em Lucas, ou veja aqui na projeção, Lucas capítulo 1. (37 e 38), quando o anjo chega a Maria e fala para Maria que ela é agraciada de Deus, vai ter um filho de Deus. Lembram disso? Aí o anjo fala algumas coisas para Maria, né? Que ela vai estar já gerando um filho do Senhor, que Isabel, sua parenta, também está gerando um filho. E o anjo fala o seguinte, né? Porque Maria pergunta, como vai ser isso? O que o anjo responde? Porque para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Quem pode dar um glória a Deus aqui agora? Porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Nada é impossível para Ele. Às vezes você vê umas portas trancadas na sua vida, para um negócio, para alguma coisa que você quer fazer. Espere em Deus. Confie em Deus. Deus está cuidando de você. Deus tem algo para a sua vida, sim, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Eu não sei o que você espera, eu não sei o que você está pedindo. Alguns irmãos até eu faço ideia, né, do que pedem. Às vezes é filho, às vezes é no casamento, às vezes no negócio, é nas finanças. E a coisa não acontece, a gente fica aflito de coração. Mas a palavra que Deus tem compartilhado no meu coração, e eu quero trazer para o teu coração essa noite é, não há nada impossível para Deus. E ainda em Lucas aqui, agora o versículo 41, Maria, só um pouquinho aqui no 38. Então Maria disse, aqui está a sua serva, a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou.
Então o anjo foi embora. Gente, quando Maria fala essa palavra, pensa qual seria a fisionomia da Maria. Quando ela ouviu isso, que não há nada impossível para Deus, que fisionomia você acha que ela falou essas palavras? De dor? De dúvida? Olha a palavra que ela está falando. Ela tinha dúvida? Ela tinha apreensão? De uma maneira talvez contida, uma certa alegria. Ela é bem-aventurada de Deus. Amém? E querem ver uma prova disso? Versículo 41. Ela vai visitar Isabel, e quando Isabel ouviu a saudação de Maria, lembra que Isabel estava grávida? A criança que estava no ventre de Isabel lhe estremeceu no ventre. E Isabel ficou o quê, gente? Cheia do Espírito Santo. Quem fica cheio do Espírito Santo está com tristeza, está com agonia, está com dúvida, está com o quê, gente? Alegria. Quando Isabel vai falar para Maria, olha o que aconteceu aqui, foi rindo que ela falou. Rindo. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de mostrar que essa frase nasceu no coração do próprio Deus. Diante de tudo isso que você está ouvindo neste momento, qual sorriso tem brotado naturalmente do seu coração quando você ouve que para Deus nada é impossível? Qual é o sorriso que brota naturalmente no teu coração? Essa é uma pergunta importante, porque assim, meus irmãos, para as coisas de Deus, e infelizmente isso que eu vou falar é uma verdade, tem tanto charlatão, tem tanto falso profeta que fica prometendo coisas que Deus não prometeu, que a gente precisa ter razão, a razão aguçada. Amém, gente? Razão é uma bênção. Razão mantém os pés no chão. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com racionalidade, porque a racionalidade nega todo o poder de Deus, todo e qualquer milagre que Deus possa fazer na minha vida e na sua. E nós não podemos negar quantas coisas milagrosas Deus tem feito em nossas vidas. Eu sei que aqui nós temos irmãos que têm vivido isso na sua vida, visto milagres de Deus dia após dia. Então sim, temos que ter razão, mas não podemos ser racionais e racionar a palavra de Deus, racionalizar a palavra de Deus. Isso vai tirar a nossa fé. O que acontece de bom é que nem mesmo a nossa racionalização vai impedir o poder de Deus de agir em nossas vidas, mas vai minar a nossa fé e vamos enfraquecer. Qual sorriso tem brotado naturalmente do seu coração quando você se depara com essa frase de Jesus? Para Deus tudo é possível. O último texto que eu quero ler com você, Zacarias 8:6. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor dos Exércitos: isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está falando? Deus. De onde Jesus tirou essa ideia? Do próprio Pai dele. Jesus certa vez falou assim: o filho só faz aquilo que ele vê
o Pai fazendo. E aqui a gente entende uma coisa também: Jesus só fala aquilo que ele ouviu o Pai falando. Aleluia, gente. Glória a Deus. É Deus mesmo quem está falando isso. Não há impossível para Ele. E isso precisa significar para nós hoje que não adianta a gente fazer do nosso jeito, forçar como Sara e Abraão. Uma vez que a gente entende que Deus tem um caminho, uma bênção para nós, não adianta a gente tentar antecipar isso. Precisamos ter fé, aguentar firmes, né? Sem tentar fazer do nosso jeito. Entender isso nos ajuda a aprender a esperar e confiar no agir de Deus. E Deus age do seu jeito, ao seu tempo, conforme o propósito e o poder que Ele tem. Amém, gente? É isso que significa para nós essa palavra. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça. E eu quero que você coloque diante de Deus a sua dúvida, a sua angústia, a sua oração que há tanto tempo você levanta diante de Deus e você não vê a hora de tudo aquilo que você está pedindo acontecer, mas parece tão demorado. A porta aberta, os filhos no caminho do Senhor, os pais no caminho do Senhor, os irmãos de sangue, os familiares, os amigos queridos, os colegas do nosso trabalho, os nossos vizinhos, nossos amigos de infância. Coloca a tua saúde diante de Deus, se é o que te preocupa. A questão financeira. Se você está casado, está passando por lutas no seu casamento, coloca o teu casamento diante do Senhor. Eu não sei o que você está colocando, mas Deus está ouvindo a sua oração.